Boa noite a todos, meus irmãos. Hoje vamos continuar aqui o nosso estudo no capítulo 9 de Neemias. Já vamos bem avançados, com certeza o estudo, o livro que eu estou a dar mais rapidamente, mas creio que tem sido bom para todos nós, quer individualmente, quer também como igreja, como uma comunidade. Amém? Antes de lermos este capítulo, deixem-me dizer com alguma sinceridade que Neemias 9 não é um texto difícil de entender. Encontramos textos em Neemias, no livro de Neemias, um pouco difíceis de entender. Neemias 9 não o é assim um texto difícil de aceitar ou difícil de nós engolirmos, como nós às vezes dizemos, não é? Às vezes até pode parecer haver um tipo de carne que à primeira vista é um bife bem bonito, um bife que até parece estar muito bem feito, mas pode ser um bife difícil de nós o digerirmos, não é? Este não é um capítulo que nos vai confrontar apenas com o pecado de o povo no passado, mas vai nos confrontar com o nosso pecado de hoje em dia, não é? O coração humano que vai continuar a ser confrontado ao longo de toda a história, de todos os séculos, não somente quando a palavra foi escrita ou falada ou anunciada aos nossos irmãos. Então a pergunta que nós devemos fazer não é o que aconteceu com os nossos irmãos lá atrás, mas é o que é que este texto nos pode falar nos dias de hoje. Amém? Antes de mais alguma coisa, vamos ler para aqueles que ainda não tiveram o desejo, porque a oportunidade tiveram de ler, e aqueles que já tiveram o possam voltar a fazer. Prometo que este não é um dos textos mais difíceis, inclusivamente, de ler, embora ainda seja um pouco extenso, não é? 38 versículos. Vamos ler, meus irmãos. Capítulo 9 do livro de Neemias diz assim: No dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte dele, fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Zerbias, Bani e Kenani se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. Os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Asbeneias, Zerbias, Udias, Zebanias e Petaías disseram: Levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Então se disse: Bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo o bem-dizer e louvor. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles. E tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abraão e o tiraste de Ur dos caldeus e lhe puseste por nome Abraão. Achaste o seu coração fiel perante ti e com ele fizeste aliança, para dares à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus. E cumpriste as tuas promessas, porquanto é justo. Viste a aflição de nossos pais no Egito e lhes ouviste o clamor junto ao Mar Vermelho. Fizeste sinais e milagres contra Faraó e seus servos e contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que os trataram com soberba. E assim adquiriste renome, como hoje se vê. Dividiste o mar perante eles, de maneira que o atravessaram em seco. Lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Guiaste-nos de dia por uma coluna de nuvem e de noite por uma coluna de fogo,
para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles, e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. O teu santo sábado lhes fizeste conhecer, preceitos, estatutos e lei, por intermédio de Moisés, teu servo, lhes mandaste. Pão dos céus lhe deste na sua fome, e água da rocha lhes fizeste brotar na sua sede. E lhes disseste que entrassem para possuírem a terra que com mão levantada lhes juraste dar. Porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste. Endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparaste. Ainda mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: este é o teu Deus que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfémias. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. E lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Não lhes negaste para a boca o teu maná, e água lhes deste na sua sede. Desse modo os sustentaste 40 anos no deserto, e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram, e os seus pés não se incharam. Também lhes deste reinos e povos, que lhes repartiste em porções. Assim possuíram a terra de Seom, a saber, a terra do rei Hesbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra de que tinhas dito a seus pais, que nela entrariam para a possuírem. Entraram os filhos e tomaram posse da terra. Abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e lhes entregaste nas mãos, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles segundo a sua vontade. Tomaram cidades fortificadas e terra fértil, e possuíram casas cheias de toda a sorte de coisas boas, cisternas cavadas, vinhas e olivais, e árvores frutíferas em abundância. Comeram e se fartaram, e engordaram, e viveram em delícias, pela tua grande bondade. Ainda assim, foram desobedientes e se revoltaram contra ti. Viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas que protestavam contra eles, para os fazerem voltar a ti, e cometeram grandes blasfémias. Pelo que os entregaste nas mãos dos seus opressores, que os angustiaram. Mas no tempo de sua misericórdia, no tempo de sua angústia, clamando eles a ti, dos céus tu os ouviste. E segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores que os salvaram das mãos dos que os oprimiam. Porém, quando se viam em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti. E tu os desamparavas nas mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. Mas convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouviste dos céus. E segundo a tua misericórdia, os livraste muitas vezes. Testemunhaste contra eles para que voltassem à tua lei. Porém, eles se houveram soberbamente e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelo cumprimento dos quais homem viverá. Obstinadamente deram de ombros, endureceram a cerviz e não quiseram ouvir. No entanto, os aturaste por muitos anos e testemunhaste contra eles pelo teu espírito, por intermédio dos teus profetas. Porém, eles não deram ouvidos, pelo que os entregaste nas mãos dos povos de outras terras. Mas pela tua grande misericórdia não acabaste com eles, nem os desamparaste, porque tu és Deus, clemente e misericordioso. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande,
poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio. A nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Assíria até ao dia de hoje. Porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós. Pois tu fielmente procedeste e nós perversamente. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificaste contra eles. Pois eles no seu reino, na muita abundância de bens que lhes deste, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos servos. E até na terra que deste a nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. Seus abundantes produtos são para os reis que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados. E segundo a sua vontade, dominam sobre o nosso corpo e sobre o nosso gado. Estamos em grande angústia. Por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos. E asselaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Vamos orar, meus irmãos. Deus Pai, nesta noite, nós te damos graças pela tua palavra preservada até aos dias de hoje. Nós te damos graças pelo teu Santo Espírito, pedindo também que Ele possa abrir o nosso coração, também que as nossas mentes possam entender as maravilhas do teu Evangelho, que nós também possamos conhecer melhor tu que és Deus perfeito, omnisciente, omnipotente, mas também misericordioso e gracioso. Nós oramos a ti nesta noite. Amém. Podemos tomar os nossos lugares, meus irmãos. Meus irmãos, até aqui no livro de Neemias, tal como fazemos sempre no início de cada sermão, uma visão progressiva do livro de Neemias, capítulo 1, conversa de Deus para com Neemias, quebrantando o coração de Neemias. Capítulo 2, vemos Deus a começar a abrir portas para que Neemias pudesse avançar. Capítulo 3, vemos o povo a trabalhar unido. Capítulo 4, quando vem a oposição de fora. 5, a oposição começa a vir de dentro por meio do pecado do próprio povo. Capítulo 6, vamos ver que o povo vai continuar firme, vai perseverar até terminar o muro. No capítulo 7, Deus vai organizar todo o seu povo. Na semana passada vimos que o povo vai voltar-se para a palavra. E agora, hoje, chegamos ao capítulo 9. E se no capítulo 8 o povo ouviu a palavra, quando lemos que a palavra foi aberta e falada, pregada ao povo, no capítulo 9 vamos ver que o povo responde à palavra que ouviu. Reparem que tudo isto não aconteceu de uma em uma semana, não é? Nós é que falamos de uma em uma semana, mas as coisas não foram no mesmo tempo que nós falamos. E se foi interessante nós vermos a semana passada a forma como o povo ouviu a palavra, mais interessante é o capítulo 9, como o povo vai reagir à palavra. Então, a resposta à palavra é aquilo que nós vamos ver hoje. E quando a palavra realmente ela é compreendida, ela vai exigir sempre uma resposta por parte do ouvinte. E, meus irmãos, o problema não é a falta de informação. O problema é que muitas vezes nós ouvimos, mas continuamos iguais. Muitas vezes nós conhecemos mais, mas continuamos os mesmos. Ouvimos sobre o pecado, não mudamos. Ouvimos sobre graça e não nos quebrantamos sobre essa mesma graça. Ouvimos sobre Deus
e conseguimos viver como se Ele estivesse longe de nós. Neemias 9 mostra-nos o que acontece quando a palavra deixa apenas de ser ouvida, mas a palavra passa a ser vivida e passa a ser levada a sério por todo o povo. E, meus irmãos, quando isso acontece, ninguém sai igual. Pode sair de uma maneira, mas ninguém sai. Pode sair de uma maneira ou de outra, mas ninguém sai da mesma forma como entrou ou como quando a ouviu. Sabemos que há duas respostas quando nós ouvimos a palavra. Há a recusa por parte dos ímpios, vemos isso, mas por parte dos eleitos de Deus, que também eram ímpios, eles se arrependem. Então Neemias 9 mostra-nos essa mesma resposta, o arrependimento profundo, que vai ser baseado na verdade e que isso resulta na adoração a Deus. O nosso primeiro ponto é: o povo responde com arrependimento sério ou arrependimento verdadeiro. O capítulo começa da seguinte maneira: no dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Reparem no contraste com o capítulo anterior. No capítulo 8 era a alegria por terem terminado o muro, mas também por poderem ouvir a palavra. Bem, vamos ouvir a palavra, uma alegria. O início do capítulo 9 começa de outra maneira. Começa o oposto da alegria. Começa o quebrantamento. E isto é importante. A vida espiritual saudável, ela não é só alegria. Mas ela também não é só tristeza. Vamos ver que aqueles que ouvem verdadeiramente o Evangelho vão ter um coração que responde corretamente à palavra. Sabemos que há momentos onde a alegria é necessária e há momentos onde a tristeza também o é. Somos exortados, inclusivamente, no Novo Testamento, a nós nos alegrarmos com os que se alegram, mas também a chorar com os que choram. E eles jejuavam nesta altura. Eles vestiam um pano de saco. Eles colocavam, inclusive, terra sobre si. Isto não era apenas aparência de tristeza. Não era apenas algo superficial, mas era a maneira mais... Era a expressão mais visível que eles tinham para mostrar a humilhação que eles sentiam. Eles próprios sentiam. Então, como eu dizia no início, o nosso problema não é a falta de informação, não é a falta do conhecimento, mas é exatamente a falta de quebrantamento que o povo teve no capítulo 9. Nós até sabemos o que é correto, nós até sabemos o que Deus exige na sua palavra, sabemos que temos de viver uma vida correta, sabemos que temos de viver uma vida sem pecado, sem mentir, sem desobedecer. Mas nós habituámo-nos ao pecado que nos rodeia. Habituámo-nos ao pecado que está à nossa volta neste mundo e se nos habituamos ao pecado que nos rodeia, sem darmos conta, nos habituamos ao pecado que vem de nós mesmos. Então esse pecado já não nos escandaliza. Já não nos incomoda como esse pecado deveria incomodar. E talvez por isso nós pensamos aquilo que falávamos há cerca de 3 minutos no início do sermão. Nós pensamos que Deus está longe. Nós não entendemos que nós pensamos que Deus está longe por causa do nosso pecado. Isso é cegueira. Talvez nós sentimos tão pouco a presença de Deus. Às vezes podemos olhar para o lado, ver a igreja a crescer e nós sentimos que Deus não tem feito nada na igreja. Meus amados, um coração endurecido, ele não chora. E um coração que não chora, que não se entristece com o pecado, é um coração que não se arrepende. E quando foi a última vez que o nosso pecado individual, não coletivo, mas o nosso pecado individual primeiramente, nos pesou desta forma? Quando é que foi a última vez que ficámos realmente incomodados com aquilo que nós fizemos, dissemos, pensámos,
diante de Deus, diante dos nossos irmãos. Não apenas porque falhámos num dos requisitos de Deus, numa das exigências que o apóstolo Paulo ou os apóstolos deixaram no Novo Testamento, mas quando nós entendemos que ofendemos um Deus Santo. Quando é que nós entendemos que nós estamos a ser moldados e facilmente o somos por uma geração que não vive o pecado como nós vivemos, fugindo dele, mas uma geração, ou como nós deveríamos viver, mas uma geração que a maneira como lida o pecado é rindo dele, é justificando o pecado, normalizando o pecado, até mais, validando o pecado. Mas quando Deus trabalha no nosso coração, o pecado deixa de ser leve, normalizado, banalizado, e ele passa a ser pesado. Passa a ser um fardo, o pecado. Quando nós entendemos o peso do pecado, nós sentimos esse peso em nós mesmos. E o versículo 2 diz: os da linhagem de Israel se separaram de todos os estrangeiros e se puseram em pé e confessaram os seus pecados e as iniquidades de seus pais. Reparem, não há desculpas, não há comparação com outros povos. Há sim uma coisa: confissão. A confissão, a palavra confissão, e eu já estou cheio de calor na minha orelha, creio que vocês já conseguem reparar, mas creio que nós, uma igreja reformada, ouvimos muito falar de confissão de pecado, ouvimos. Semanalmente, inclusive no nosso tempo de oração, nós ouvimos e o praticamos. Mas creio que no nosso movimento evangélico português e talvez mundial, a maior parte não ouve falar de confissão de pecado. Até dizem que a palavra confissão ela é muito ligada à igreja reformada, à igreja conservadora, mas se repararmos, ela está na própria Bíblia. E o que é confissão? Confissão é nós não nos compararmos a outros. E mais, eles vão confessar não apenas os seus pecados, mas também os dos seus pais. Há pouco eu dizia, quando é que foi a última vez que nós sentimos o peso do nosso pecado individual, mas não só esse, mas também o pecado de nossos pais. Mas também deixem-me que vos diga, é impossível nós confessarmos pecados de nossos pais se nós não confessarmos os nossos pecados. Nós nunca vamos entender o peso do pecado de outros se nós não entendermos o nosso. E isto é uma consciência não moderna, mas é a consciência de toda a história acerca do pecado. Hoje vivemos numa cultura que evita a responsabilidade. Vivemos uma cultura que não gosta de ser responsável, gosta dos direitos que a responsabilidade dá, mas não gosta dos deveres que a responsabilidade nos traz. Mas o povo vai dizer, nós falhamos. Nós vimos de uma história de falhas consecutivas. Nós lemos a maior parte do capítulo, nós vemos o povo falha, Deus perdoa, o povo volta a falhar, mas Deus perdoa. Então, meus irmãos, isto é raro. É raro acontecer um movimento onde o povo pede perdão pelos seus pecados, mas também pelos pecados passados. Porquê que é raro? É raro porque nós somos muito rápidos a justificar. E nós arranjamos várias justificações. Nós dizemos, foi uma fase complicada da nossa vida, talvez uma fase da adolescência, e os próprios adolescentes usam a fase para se desculparem, e pais usam essa mesma fase para desculparem os filhos. Foi a pressão que eu estava a passar no meu emprego, ou a pressão que eu estava a passar na minha casa, na minha família, que me levou a esse pecado. E colocamos o peso e a culpa do nosso pecado fora de nós, muito facilmente. Foi o contexto da igreja local que eu estava. Eu era novo naquela igreja, talvez eu ainda nem sequer pertencia à membresia da igreja, estava a chegar e o contexto não era muito fácil. Mas raramente nós dizemos,
eu pequei, porque eu errei. Raramente nós dizemos que eu pequei sem desculpar, sem arranjar uma explicação, às vezes e por vezes, sem tentar suavizar o nosso pecado. Às vezes nós realmente confessamos, nós erramos, nós pecamos. O próprio dizer nós erramos até já é uma forma de suavizar, não é? Por isso é que a igreja de hoje em dia também muito pouco fala acerca do que é pecar. Mas nós tentamos, nós dizemos, olha, eu pequei, mas eu não queria. Eu pequei, mas eu estava mesmo quase a conseguir. E tentamos usar esse tipo de linguagem para tentar desculpar ou suavizar o nosso pecado. Mas quando nós dizemos eu pequei, sem as desculpas, sem as explicações, sem suavizar o pecado que nós cometemos, é exatamente aí que começa o verdadeiro arrependimento. E no versículo 3, lemos: levantaram-se no seu lugar e leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, e outra quarta parte dele confessaram e adoraram o Senhor, seu Deus. Reparem no equilíbrio que este povo tinha: palavra, confissão e adoração. Não há arrependimento sem palavra, mas também não há uma adoração verdadeira sem a confissão do pecado. O nosso ponto 2, a oração reconhece quem Deus é. A partir do versículo 5, começa uma das maiores orações da Bíblia. E reparem, eles começam com Deus, não com eles. Versículo 5 diz: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. E isto vai ser fundamental para nós entendermos o que é uma adoração perfeita, reconhecendo quem o próprio Deus é. O arrependimento saudável, ele não começa com uma introspeção do nosso erro. Normalmente, quem começa na sua mente o estágio do arrependimento com uma introspeção, começa a falhar logo no que é o arrependimento verdadeiro. O arrependimento verdadeiro, ele tem de começar a contemplar o próprio Deus. Por isso é que eles vão começar exatamente assim. Reparem, eles no versículo 6 falam do Deus Criador, no versículo 7 e 8 falam do Deus que escolheu a Abraão, do versículo 9 a 11 eles vão falar do Deus que libertou do Egito, versículo 12 eles falam do Deus que guiou o povo no deserto, versículos 13 e 14 o Deus que dá a lei, no versículo 15 o Deus que sustenta o povo. Ou seja, eles antes de confessarem o pecado, eles lembram a fidelidade do próprio Deus em todo o tempo. E isso muda tudo, meus irmãos. Arrependimento bíblico, arrependimento verdadeiro, não é apenas nós dizermos eu falhei, eu pequei. É dizer eu errei, eu pequei contra um Deus que sempre foi fiel. Talvez nós, quando lemos todos estes acontecimentos que nós, ou praticamente todos nós, creio eu, já os conhecíamos com algum conhecimento básico das Escrituras, conhecer que o povo abandonou Deus, reconhecer que o povo que abandonou Deus teve o auxílio e a proteção do seu próprio Deus em todo o tempo. Embora Deus estando longe, Deus cuidava do seu povo. E é reconhecer que ainda assim, o nosso arrependimento é nós reconhecermos que falhamos, não falhamos apenas, mas falhamos contra alguém. E esse alguém é alguém perfeito. Talvez quando nós lemos e vimos tantos erros que o povo fez, nós pensamos, bem, realmente, eles pecaram mesmo. Não é errado nós pensarmos isso, mas convém na nossa mente nós fazermos um trabalho que somente nós o podemos fazer. Somente nós, individualmente, podemos conhecer verdadeiramente os nossos pecados. Eu não posso dizer a pessoa A ou B arrepende deste pecado.
posso dizer, mas não vou saber todos os seus pecados. Então é um trabalho que nós temos de fazer à medida que vamos ouvindo este sermão, mas também à medida da nossa vida cristã. Meus irmãos, reparem na diferença que nós vemos aqui. Não é nós olharmos para dentro de nós, olharmos para o nosso próprio eu, para as nossas próprias falhas, para a nossa própria falha de atingir um alvo, um objetivo, mas é olhar para um lugar fora de nós, é olhar para cima. E reparem, nós talvez pensamos, bem, eu pequei, então eu tenho de olhar para mim, eu tenho que melhorar quem eu sou, eu tenho de, a partir daqui, viver uma vida melhor do que aquela que eu vivi, e vivemos centrados em nós mesmos. Mesmo que frequentemos uma igreja local, mesmo que nós possamos ler as Escrituras, se nós não olhamos para cima em vez de olhar para dentro, nós não nos arrependemos verdadeiramente. Porque é quanto mais nós vemos quem Deus é, mais nós vamos ver quem nós somos. E eles vão começar no início. Eles vão começar lembrando que Deus criou tudo. Deus criou tudo. Deus deu todas as condições, mais do que aquelas até necessárias para o homem poder viver nesta terra. Deus não criou apenas o suficiente. Deus é um Deus tão bom que Deus vai criar no mundo coisas para o homem gozar no mundo. Coisas para o homem ter prazer no próprio mundo. Deus não tinha de fazer isso. Deus apenas tinha de criar as coisas para o seu próprio gozo, para a sua própria alegria, para o seu próprio prazer. Mas Deus vai criar inclusivamente todas as coisas. E nesse todas poderiam não estar. Nós poderíamos nem saber o que era ter prazer. Mas Deus vai criar inclusivamente isso. E mesmo assim, este povo, por quem eles também confessavam pecados, viviam como se Deus não tivesse autoridade sobre as suas vidas. Eles vão lembrar que Deus libertou e mesmo assim eles voltavam atrás. Eles vão lembrar que Deus guiou o povo e mesmo assim o povo resistia ao próprio Deus. E meus irmãos, isto tem que doer. Porque mostra que o problema nunca foi falta de direção. O problema nunca foi Deus não dizer como eles deveriam agir. Não. O problema sempre foi a falta de submissão que leva ao pecado. Reparem, um Deus que cria todas as coisas, incluindo prazeres para o próprio homem, se deleitar neles. O homem, ainda assim, ele erra, ele peca contra o próprio Deus. Terceiro ponto, o povo reconhece a sua rebelião constante. A oração vai mudar de tom completamente. O versículo 16 vai dizer: porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente. E continua. Aqui a palavra-chave, como em muitos textos, a palavra porém. Deus foi fiel, mas o povo foi rebelde. Deus foi fiel, mas o povo foi rebelde. Mas as maravilhas das Escrituras é que nós podemos continuar em sequência. E até ao final nós vamos continuar a ter um porém, um mas. Mas o último mas não é o povo foi infiel. Não é o povo foi rebelde. Mas Deus foi fiel. Meus irmãos, o Deus que começa sendo fiel vai tendo um povo rebelde, onde nós lemos: Deus foi fiel, porém o povo foi rebelde. Mas nós temos a seguir outro porém. Deus continuava a ser fiel. Talvez a palavra mais triste deste capítulo, a palavra porém, possa ser também a palavra mais feliz do capítulo. Deus fez, Deus deu, Deus guiou, Deus sustentou, porém eles rejeitaram. Mas Deus
voltava a fazer, voltava a dar, voltava a guiar e voltava a sustentar. E se formos honestos, meus irmãos, esta palavra também descreve a nossa própria vida. Quantas vezes, quantos momentos, quantas fases Deus é fiel, porém nós não o somos. Deus é paciente, porém nós somos duros uns com os outros. Somos duros inclusivamente com o próprio Deus, não querendo esperar as coisas no tempo de Deus. Quantas vezes Deus tem falado, porém mas nós ignoramos o que Deus nos diz. Isto não é apenas a história de um povo que nós lemos em Neemias e em todo o Antigo Testamento, mas é o diagnóstico, a prova de como é o relatório do que é o coração humano. E eles começavam a lembrar a história. Versículo 16, foram teimosos. Versículo 17, recusaram obedecer. Versículo 18, fizeram o bezerro de ouro para ser o próprio Deus. Versículo 26, rejeitaram a direção de Deus. Versículo 26 também, eles mataram os profetas. E meus irmãos, isto é impressionante. Eles, quando confessavam, não suavizavam o pecado. Não, eles não diziam: cometemos alguns erros no passado. Os nossos pais cometeram alguns erros até perigosos, até muito maus. Não, eles dizem: nós fomos rebeldes. Nós fizemos isto, fizemos aquilo. E isto somos nós, meus irmãos. Esta história de um povo que rejeita Deus, que foge de Deus, que não liga àquilo que Deus diz, que cria outros deuses para adorar. Não era a história do povo lá atrás. É a nossa história hoje. Quantas vezes Deus foi claro e nós o ignoramos? Quantas vezes sabíamos o que era certo e fizemos exatamente o contrário, sem ter a coragem de dizer que fizemos o errado? Quantas vezes prometemos mudar e vai ser hoje, vai ser depois deste sermão e voltamos ao mesmo? Deixem-me que diga, isto não é pessoas fracas. Não são pessoas fracas que não mudam, são pessoas rebeldes. E enquanto não chamarmos o pecado pelo nome correto que ele deve ser chamado, nunca vamos tratar o pecado de maneira séria e correta. Mas o mais poderoso, o mais incrível, está no versículo 17, que diz: porém, tu és Deus, perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em bondade. E essa ideia repete-se ao longo do capítulo. Pecado constante do povo, graça constante de Deus. E é isto que nos mantém de pé hoje em dia, meus irmãos. Porque se Deus tratasse connosco segundo aquilo que nós merecemos, nenhum de nós estaria aqui hoje. Nós falhámos uma vez, nós falhámos outra vez, nós hoje continuamos a falhar e Deus continua paciente. Reparem, nós falhámos lá atrás, quando este povo falhou. Nós continuamos a falhar quando crucificámos a Cristo. Nós hoje continuamos a falhar e o nosso Deus permanece o mesmo, paciente. O nosso Deus permanece o mesmo, sendo misericordioso. O nosso Deus continua a chamar de volta o seu povo. E, meus irmãos, isto não é normal. Nenhuma pessoa poderia fazer o mesmo. Nenhum de nós conseguiria fazer o mesmo. Isto é graça do nosso Deus. E quanto mais nós entendemos que é graça, mais o nosso coração, ele se vai quebrantar, ele se vai quebrar. E nós ouvimos tantas vezes esta palavra graça, que corremos o risco sério de deixar de sentir o peso que a própria palavra tem. Nós às vezes ouvimos corretamente misericórdia, Deus não nos dá o que nós merecíamos, graça, Deus nos dá o que nós não merecíamos. Mas isso é muito mais pesado do que dizer simplesmente essas palavras. Graça não é Deus ignorar o nosso pecado. Graça é Deus ver tudo o que nós fazemos, Deus saber tudo o que nós pensamos. E mesmo assim,
ele não desistir até ao seu último eleito se converter. Graça é Deus conhecer cada detalhe do nosso coração, por mais assombroso que isso possa parecer. E ainda assim, Ele continuar a chamar cada um de nós, filho meu. Graça é Deus ter motivos suficientes para nos afastar, mas Ele escolhe nos aproximar. Quando isto entra no coração de um homem, por mais pecador que ele seja, quando ele entende que um Deus, em vez de o querer afastar pelo seu pecado, o quer aproximar para o santificar, não há orgulho humano que consiga sobreviver a esta verdade, nem a esta tensão. O versículo 31 diz: pela tua grande misericórdia não os destruíste, nem os desamparaste. Irmãos, este versículo é o coração do nosso sermão. A história de Israel não é uma história de fidelidade humana, mas é uma história de graça divina. Não podemos olhar para Israel somente como um povo que falhou. Temos de olhar para Israel como um povo que foi amado até ao fim pelo próprio Deus. Nosso ponto 4 e último. O povo assume responsabilidade no presente. Depois do povo recordar e confessar o pecado passado, eles olham para o presente, para o momento em que eles estavam. E o versículo 33 vão dizer: tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu fielmente procedeste e nós perversamente. Eles não diziam: é injusto nós hoje estarmos a passar por coisas que nós não cometemos, foram os nossos pais. Não. Eles diziam: tu és justo em trazeres sobre nós tudo aquilo que tem vindo. E isto é maturidade espiritual, meus irmãos. Eles não vão culpar as circunstâncias, eles não vão culpar os seus pais, não vão culpar também os inimigos que tentaram opor-se a eles durante toda a reconstrução do muro. Eles não culpam aquilo que nós hoje em dia reconhecemos de o sistema. Eles dizem: Deus é justo. Nós é que falhamos. Meus irmãos, isto vai mudar tudo. Porque enquanto nós culparmos outros, nós nunca vamos mudar. Enquanto nós justificarmos o injustificável, nós não crescemos. Enquanto tentarmos explicar demais o nosso pecado, nós vamos estar simplesmente a evitar, a tardar o arrependimento. Mas quando nós finalmente dizemos: Senhor, a culpa é minha, o pecado é meu, é aí que a graça, ela começa a trabalhar de maneira real. E isto muda a forma como o povo de Deus vive. Muda a forma como nós tratamos o próprio pecado. Muda a forma como nós, inclusivamente, lidamos uns com os outros. Porque quem sabe dizer a culpa é minha, deixa de viver numa postura defensiva. Deixa de olhar para o outro, na defensiva. Deixa de olhar para o outro com um pé atrás. Deixa de precisar parecer melhor do que aquilo que ele próprio é. Quando nós dizemos: a culpa, o pecado é meu, nós já não queremos impressionar. Nós já não queremos aparentar algo. Nós começamos a viver de verdade. E é nesse mesmo lugar, o lugar da verdade, que Deus trabalha em profundidade com o seu povo. E depois acontece algo. No versículo 36, eles vão reconhecer a sua condição. Eis que hoje somos servos. Mesmo depois da restauração, mesmo depois de arrependimento verdadeiro, o pecado, ele não deixa assim de um momento para o outro. O pecado traz consequências. E o capítulo termina com uma decisão. Firmamos um compromisso. Ou seja, arrependimento verdadeiro, arrependimento sincero, leva a um compromisso real, meus irmãos. Neemias 9, como todos os outros textos bíblicos, vão nos apontar para algo muito maior. Nós, tal como lá em Neemias, um povo que confessa o seu pecado, mas que não tem uma solução.
Nós não temos solução. Nós não podemos fazer nada para com isso. Eles lembram a graça de Deus, mas ainda vivem debaixo da culpa. Nós podemos lembrar a graça do nosso Deus, mas vivemos debaixo da nossa culpa. Mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vamos ver que Cristo entra inclusivamente na história da nossa vida, do nosso pecado. E a história de rebelião que vemos aqui, a nossa história, vamos ver que Cristo, Ele vive em perfeita obediência, meus irmãos. Na cruz, onde Cristo assume toda a culpa que era nossa. Nessa mesma cruz, Ele não apenas ouviu a confissão, a nossa confissão, a confissão de nossos irmãos. Cristo não apenas nos ouviu. Cristo não é comparável a um pastor que se senta a uma mesa com um membro de igreja que está a passar por uma fase de pecado e ouve a confissão daquele membro. Meu amado, nós, os nossos pastores, eles apenas ouvem confissão. Mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele não apenas ouviu a nossa confissão na cruz. Ele carregou, Ele pagou o preço do pecado. Romanos 5 mostra-nos exatamente isso. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Neemias 9 mostra a necessidade de uma resposta por parte de alguém ao arrependimento de um povo. É preciso algo mais. O que é que adianta o povo se arrepender se tudo continua igual? Do que é que adianta um povo se arrepender se inclusivamente nesta terra vai até o Senhor nos chamar ou nós morrermos, levando consequências do pecado que cometeu? Do que adianta então nós nos arrependermos? Se até ao fim dos nossos dias aqui vamos carregar consequências, quer sejam mentais, físicas, financeiras, do nosso pecado, do que adianta nós nos arrependermos? Isso é o que o mundo pergunta. Do que adianta eu viver uma vida diferente se esta minha vida aqui está condenada àquilo que eu já fiz? Está condenada às minhas decisões? O que adianta, meus irmãos, é que Cristo não muda apenas a nossa mente, nem o nosso coração, mas Cristo muda a nossa eternidade. Tudo o que vemos aqui, todas as nossas perguntas, todas as nossas dúvidas, elas vão encontrar resposta na cruz. Este povo pode confessar pecado. Nós podemos confessar pecado, mas jamais vamos conseguir remover esse pecado de nós. Este povo reconhece a culpa. Nós reconhecemos a culpa que nós temos, mas nós não podemos pagar o preço dessa culpa. Este povo vê a graça de Deus, mas ainda não vê o preço dessa graça. Nós hoje, na cruz, vemos que tudo isso se torna claro. A gravidade do pecado, a profundidade da graça, tudo se encontra no mesmo lugar, em Cristo. O pecado mais feroz, a profundidade desse pecado mais feroz, encontra-se no mesmo lugar da profundidade da graça do nosso Deus. Ali, em Cristo, o homem que foi tratado como nós merecíamos ser tratados, para que nós pudéssemos ser tratados como Ele merecia ser tratado, meus irmãos. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tratado da maneira que o povo pecador deveria ser tratado, para que nós pudéssemos ser tratados como Ele merecia. Meus irmãos, Neemias 9 ensina-nos algo essencial. A palavra, quando ela é pregada verdadeiramente, ela conduz ao arrependimento. E esse arrependimento, meus irmãos, esse arrependimento revela a pessoa de Deus. Revela quem Deus é. E também expõe quem nós somos. Não há como conhecer a Deus sem nós nos conhecermos a nós. Se nós conhecemos a Deus, automaticamente
nós conhecemos a desgraça que nós somos. E quando nós vemos isso, nós somos levados à graça do nosso Deus. E a pergunta final é esta: sabemos confessar os nossos pecados ou apenas justificá-los? Será que nós reconhecemos o tamanho do nosso pecado ou o minimizamos? Será que nós lembramos a fidelidade de Deus ou a esquecemos rapidamente? Uma igreja pode ouvir a palavra. Uma igreja pode se reunir e cantar hinos santos e bíblicos. Mas uma igreja só é transformada quando responde com arrependimento verdadeiro. E quando há arrependimento verdadeiro, há a restauração de um povo. O propósito eterno de Deus, muito mais do que restaurar um muro, era a restauração do seu povo. Aquilo pelo qual Deus esperou anos e anos, Deus estava agora, neste capítulo, a conseguir desenvolver no povo. E, meus irmãos, nós ouvimos muito. Ouvimos sermões, fazemos estudos, vamos para seminários, ouvimos frases muito bonitas, verdades profundas nas redes sociais. Mas a pergunta é: o que é que isso tem feito no meu coração? Será que todos esses sermões que eu ouvi, será que todos os estudos que eu já fiz, será que isso já nos quebrantou, meus irmãos? Será que já nos levou a confessar de verdade? Ou será que nós continuamos iguais, domingo após domingo? Se formos honestos, muitos de nós já ouvimos o suficiente. O problema não é a falta de conhecimento, a falta de informação, o que falávamos bem no início do sermão. O problema é a falta de resposta por parte da igreja. Porque chega um momento em que já não podemos dizer: eu não sabia. Nós só vamos poder dizer: eu não quis. No dia em que nos encontrarmos face a face com Cristo, quando fomos confrontados, nós já não vamos poder dizer: eu não sabia. Nós vamos dizer: eu não quis. E Neemias 9 coloca-nos exatamente nesse lugar. Não entre o que é a ignorância e o conhecimento, não. Mas entre o arrependimento e o endurecimento do nosso coração. Neemias 9 mostra-nos um povo a chorar pelo pecado. E talvez o nosso problema seja exatamente esse. Nós já não choramos. E quem não chora pelo pecado, quem não se entristece com o pecado, dificilmente se alegra com a graça de Deus. Mas quando Deus nos abre os olhos, quando vemos quem nós somos verdadeiramente, então a cruz, ela deixa de ser uma teoria e ela passa a ser preciosa para nós. Quando nós conseguimos ver verdadeiramente quem nós somos, a cruz deixa de ser conhecimento e passa a ser o bem mais precioso para o cristão. E, meus irmãos, quando a cruz se torna preciosa, o pecado deixa de ser leve. Nós não lidamos com coisas preciosas ao desbarato. Nós não lidamos com coisas preciosas sem tomar a máxima atenção. E quando a cruz se torna preciosa, o pecado, ele deixa de ser leve. Não porque temos medo, mas porque sabemos o preço que foi pago. E é nesse mesmo lugar, entre o nosso pecado e a graça de Deus, que o coração verdadeiramente ele se quebranta, meus irmãos. E um coração quebrantado é um coração que o nosso Deus nunca irá rejeitar. Um coração verdadeiramente arrependido, quebrantado, é um coração que o nosso Deus jamais rejeitará. Então, meus irmãos, que o Senhor nos dê um coração humilde, sensível à sua palavra, mas também consciente da graça infinita do nosso Deus. Amém? Graças a Deus.